Durante a era da proibição, muitas personalidades marcantes surgiram, mas uma se destacou em particular. Eliot Ness, um ex-investigador de seguros do South Side de Chicago, era um improvável herói na luta contra o álcool, especialmente considerando seu gosto por uma boa bebida. Porém, durante seu tempo no Prohibition Bureau, Ness conquistou uma reputação de integridade e eficiência, qualidades raras em Chicago, uma cidade onde os céus estavam escurecidos pela fumaça das fábricas de álcool. A cerveja era tão acessível quanto água, e apenas um policial audacioso ousaria incomodar um cidadão vendendo uísque capaz de corroer um encouraçado. Contrariando todas as expectativas, Ness e sua equipe de agentes especiais, conhecidos como os Intocáveis, conseguiram derrubar o notório gangster Al Capone e desmantelar um império de vícios que havia se infiltrado em todos os aspectos da vida na Cidade dos Ventos. Fique conosco enquanto apresentamos a história de Eliot Ness, o policial intocável que enfrentou Al Capone. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Os primeiros anos de Eliot Ness na Prohibition Bureau. Eliot Ness, nascido em Chicago em 19 de abril de 1903, foi criado no South Side da cidade por seus pais, imigrantes da Noruega. Depois de concluir a escola, ele começou sua carreira em um trabalho bastante rotineiro como investigador de sinistros de seguros. No final dos anos 1920, Ness ingressou no Departamento do Tesouro graças ao incentivo e conexões de seu cunhado. Naquela época, a Prohibition Bureau era amplamente considerada um fracasso em Chicago. Com a proibição da fabricação, transporte e venda de álcool pela Lei Volstead, muitas cervejarias e destilarias na cidade abriram suas portas para figuras do submundo, como Johnny Torrio, do Chicago Outfit, e seu tenente violento, Al Capone. Muitos funcionários públicos foram generosamente remunerados para ignorar essas atividades. De policiais comuns a políticos eleitos, as figuras públicas em Chicago aceitavam até 30 milhões de dólares em subornos por ano. Apesar dos protestos de alguns de seus parentes, Ness se tornou um agente da Prohibition. Os agentes da Prohibition, ou Prohis, como eram comumente chamados, não eram amplamente respeitados, nem mesmo pelos ativistas da temperança mais dedicados. Um grande júri federal em 1921 afirmou que, quase sem exceção, os agentes da Prohibition não são homens do tipo de inteligência e caráter qualificados para serem encarregados deste dever difícil e importante e da lei federal. Eliot Ness era um homem de contrastes. Ele era conhecido por sua honestidade indiscutível e por recusar qualquer suborno que lhe fosse oferecido. Mas ele também era conhecido por apreciar pessoalmente uma ou duas bebidas. Apesar de sua própria predileção por bebidas alcoólicas, Ness estava determinado a erradicar a indústria ilícita de bebidas alcoólicas e estava prestes a fazê-lo de uma maneira bastante dramática. Como Eliot Ness se juntou ao Esquadrão Capone. Em um período marcado pela corrupção desenfreada nos Estados Unidos, muitos servidores públicos íntegros se sentiam desanimados. Mabel Walker Willibrandt, uma funcionária do Departamento de Justiça, expressou sua irritação ao questionar a dificuldade de encontrar 4.000 homens nos Estados Unidos que não possam ser comprados, em uma população de 120 milhões. Nesse contexto, o procurador dos Estados Unidos, George E.Q. Johnson, estava determinado a encontrar esses homens para auxiliar na queda de Capone em Chicago. Ele planejou uma estratégia de duas frentes.
Enquanto uma equipe de especialistas em impostos examinava os livros de Capone, uma equipe Capone de policiais perturbava as operações do gangster e buscava mais evidências de suas violações das leis da proibição. Eliot Ness foi rapidamente escolhido para liderar essa unidade em 1930. Contrariando a lenda de que Ness selecionou pessoalmente os agentes mais íntegros possíveis, a verdade é que sua equipe Capone foi inicialmente formada por quem estava disponível. Alguns homens permaneceram na unidade apenas por alguns dias, enquanto outros se mantiveram ao lado de Ness até o fim. Entre esses homens estavam Joe Leeson, conhecido como o melhor homem do carro de cauda do país; Paul Robsky, um agente da Prohibition da Carolina do Sul, que alegou ter retirado 30 carros de contrabandistas da estrada em um mês; e Samuel Maurice Seeger, um ex-guarda do corredor da morte da prisão Sing Sing. A missão deles na campanha de Johnson era realizar invasões rápidas e eficazes nas destilarias e cervejarias do Chicago Outfit, interrompendo o fluxo de dinheiro que ia para os bolsos de Capone. Essa operação audaciosa também proporcionaria tempo para que contadores meticulosos examinassem os livros. Quando os intocáveis nasceram? Nos primeiros 6 meses, Eliot Ness e sua equipe conseguiram fechar 19 destilarias e 6 grandes cervejarias, causando um prejuízo de $1 milhão para Capone. Apesar do Chicago Outfit possuir outras fontes de renda, a persistência de Ness começou a se tornar um problema para Capone. Inicialmente, Capone tentou uma abordagem mais sutil, instruindo sua equipe a tentar subornar os agentes de Ness com envelopes cheios de dinheiro. Um dos homens de Capone chegou a visitar Ness pessoalmente. Em um dia de 1930, o capanga de Capone entrou no escritório de Ness e ofereceu-lhe $2 mil por semana para que ele pegasse leve. Ness recusou categoricamente a oferta e mandou o homem embora. Quando os subornos não surtiram efeito, Ness começou a receber ameaças e até mesmo sofrer alguns ataques. O carro de Ness foi roubado várias vezes, seus escritórios foram invadidos, seu telefone foi grampeado e ele até flagrou um dos homens de Capone espionando a casa de seus pais. Mas Ness se recusou a recuar. Em um gesto dramático, Ness convocou a imprensa para seu escritório e anunciou que nunca poderia ser comprado por Capone, nem qualquer um dos outros agentes que faziam parte de sua equipe leal. Foi essa resistência à coerção e intimidação que levou Charles Schwartz, do Chicago Daily News, a dar à unidade o apelido de Os Intocáveis. Curiosamente, esse nome pode ter sido inspirado pelos esforços de Mahatma Gandhi para chamar a atenção para a situação dos oprimidos na Índia. Ness gostou do título, mas foi seu chefe, Johnson, quem garantiu que o nome, com suas implicações de homens da lei implacáveis, seguindo a letra e o espírito da lei, fosse divulgado em jornais de todo o país. Quem realmente derrubou Scarface? Os Intocáveis, um pequeno grupo de agentes federais, não apenas abalaram as operações de Al Capone com suas incursões audaciosas, mas também reuniram provas de mais de 5.000 infrações à lei Volstead, ligadas a Capone e sua organização criminosa, até meados de 1931. Seus esforços diligentes custaram ao Chicago Outfit uma perda estimada de $9 milhões em receita. Eliot Ness, o líder dos Intocáveis, observou que a organização de Capone sentiu a presença deste pequeno grupo do procurador dos Estados Unidos mais profundamente do que qualquer outra entidade. As invasões e escutas telefônicas realizadas pelos Intocáveis capturaram a imaginação do público e de Capone, que começou a se concentrar mais em sua imagem na mídia do que em combater os Intocáveis. Enquanto Capone tentava polir sua imagem pública, Ness continuava a enfraquecer suas finanças.
Paralelamente, um ataque menos glamouroso, mas igualmente eficaz, estava sendo montado contra o Chicago Outfit. No final, foi a evasão fiscal, e não as violações da lei Volstead, que derrubou Capone. Embora não haja dúvida de que Ness e os Intocáveis desempenharam um papel crucial ao amarrar os recursos de Capone e privá-lo de seu tão necessário capital, eles não estiveram diretamente envolvidos no julgamento de evasão fiscal que resultou em sua queda final. A honra de derrubar Capone pertenceu em grande parte a Frank J. Wilson, um agente especial da Unidade de Inteligência do IRS, Internal Revenue Service. Wilson, conhecido por sua paciência e meticulosidade, liderou uma equipe de contadores discretos, e foi ele quem descobriu uma conexão com Capone em um livro Razão, detalhando receitas de jogos de azar. Depois de localizar o contador de Capone, Wilson conseguiu estabelecer a renda de Capone, acumulando evidências de que Capone havia deixado de pagar $215 mil em impostos de renda. Os esforços persistentes de Wilson levaram à condenação de Capone a 11 anos de prisão por evasão fiscal em 1931. No final das contas, foi um contador metódico que ajudou a prender o gangster mais notório do país. O que aconteceu com Eliot Ness após a proibição? Após o julgamento amplamente divulgado de Al Capone, os Intocáveis se desfizeram. Com o notório gangster atrás das grades e a proibição prestes a ser revogada em 1933, a equipe não tinha mais a necessidade de se concentrar nas tarefas que haviam dominado seus anos anteriores. Muitos dos principais membros da equipe seguiram para outras posições na aplicação da lei. Eliot Ness, o líder dos Intocáveis, tentou ingressar no FBI. Embora parecesse uma escolha natural, seus esforços foram frustrados pelo poderoso diretor Edgar Hoover, que era um dos maiores rivais de Ness. Inabalável, Ness mudou-se para Cleveland em 1934 para liderar o escritório regional. Apenas um ano depois, ele se tornou o diretor de segurança da cidade. Ness não apenas eliminou 200 policiais corruptos da força policial, mas também enfrentou chefes da máfia. Quando um deles ameaçou derrubar a cabeça de qualquer policial que entrasse em sua casa de jogos, Ness, sempre destemido, simplesmente disse: "Vamos ter uma luta aqui", e iniciou sua invasão à casa. Ness foi amplamente respeitado por seus esforços para reduzir o crime em Cleveland e resolver os problemas de trânsito da cidade. Porém, sua fama começou a desaparecer lentamente à medida que a proibição se tornava uma memória distante e, com o tempo, sua reputação impecável como policial também começou a desaparecer. Em 1942, ele foi pego encobrindo seu próprio acidente. Pior ainda, ele foi acusado de dirigir embriagado pouco antes do acidente. Embora não houvesse vítimas, o incidente prejudicou sua imagem. O fato de ele e sua primeira esposa terem se divorciado alguns anos antes, algo considerado controverso na cidade de Cleveland, em grande parte religiosa, não ajudou. Ness logo deixou a aplicação da lei, optando por vários cargos no governo federal e no setor privado antes de lançar uma série de negócios mal-sucedidos. Em pouco tempo, ele passava a maior parte do tempo em bares, ocasionalmente relembrando seus dias de glória com os Intocáveis. Embora Ness estivesse falido e em grande parte esquecido neste ponto, ele logo ressurgiria na imaginação pública mais uma vez. Em meados da década de 1950, Ness teve um encontro fatídico com Oscar Freire, um jornalista esportivo que se interessou genuinamente pela história do ex-policial, especialmente seu papel em enfrentar Capone. Freire convenceu Ness a enviar-lhe um relato de seu tempo com sua famosa unidade de combate ao crime, que formaria a base para o best-seller de 1957, The Untouchables,
Os Intocáveis. Esse livro inspiraria mais tarde uma série de TV dos anos 1960 com o mesmo nome, bem como um icônico filme de 1987 estrelado por Kevin Costner como Ness. Mas, tragicamente, Eliot Ness não viveu para ver sua segunda chance de fama. Ele morreu de um ataque cardíaco aos 54 anos, em 1957, pouco antes do livro ser publicado. Ainda assim, seu legado como um policial intocável, que ajudou a pioneirizar a força policial moderna, perdura. E até hoje, ele é lembrado como um dos agentes especiais mais lendários da história americana.